Pois é, pessoal, parece que o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, vai até a China tentar algum acordo lá com o Xi Jinping, hein? O que pode sair daí? Essa notícia foi sugerida por Éder Senna, Anônimo e mais outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente fez um vídeo outro dia falando sobre a questão da dívida da Argentina, que está bastante preocupante. Eles não conseguem, eles têm uma grande parcela a pagar com o FMI agora em março, e não conseguem chegar a um acordo para renegociar esse valor, então eles têm realmente um problema aí bastante sério de caixa para resolver até março desse ano. E curiosamente, pode ser que tenha uma coisa ligada a isso, pode ser que não, o Alberto Fernandes decidiu ir à China para a abertura dos Jogos Olímpicos. Ele não tinha confirmado isso ainda, agora ele confirmou. Ele vai à China para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vai acontecer agora em fevereiro lá na China, e já armou para se encontrar com o Xi Jinping, e que vai demonstrar interesse em participar da BRI, a Belt and Road Initiative, ou seja, aquela iniciativa da China de emprestar dinheiro para os países, que a gente já falou aqui em alguns vídeos. A Argentina já tem algumas obras engatilhadas ali e tudo indica que o cara vai lá meio que vender a Argentina, né? Vai ver o que ele pode conseguir do Xi Jinping em termos de dinheiro em troca de sabe-se lá o que, né? Isso é um problema bastante sério. Existem vários questionamentos sobre a BRI, sobre a Belt and Road Initiative. Alguns países dizem que é uma coisa positiva, outros dizem que, na verdade, é uma armadilha de débito, né, que a China empresta o dinheiro, mas as condições de pagamento são muito críticas. Então, por exemplo, é muito citado o caso de um porto lá no Butão, em que o porto foi construído, o país não conseguiu pagar o empréstimo da China, e a China meio que assumiu a operação do porto. Então é quase como se fosse um território chinês dentro do país por conta desse débito que aconteceu, né? Os contratos têm esse tipo de cláusula. Então, de novo, não é a primeira vez que a Argentina busca o Belt and Road Initiative, já fez isso outras vezes, mas agora eles estão particularmente precisando de grana, né? Como eu falei lá com a questão da negociação com o FMI que não está andando, ou no mínimo eles querem dar esta impressão para o FMI, porque isso daí tudo pode ser, lógico, um papo de negociador, né? Olha só, vou conversar com o Xi Jinping, hein? Se vocês não derem um jeito de melhorar as condições desse acordo nosso, eu fecho um acordo lá com o cara lá e resolvo o problema, né? O problema disso tudo aqui é que, lembra, né, quem na verdade está entrando com o rabo nessa negociação é o povo argentino, né? O cara está indo lá, vai negociar, mas é aquela coisa, né? Para o governante do país é sempre uma coisa positiva. Entra um monte de grana, entra dinheiro da China, coisa e tal, e se a coisa for dar ruim, for dar merda, vai dar merda mais adiante, e aí já é outro presidente mesmo, ele não tá nem aí, ele já tirou o dele lá, já tirou o trocadinho dele das propinas todas, já recebeu a grana legal, aí pronto, problema do próximo presidente, né, que não tem nada a ver comigo. Então, ele já marcou uma reunião entre o Alberto Fernandes e o Xi Jinping no dia 5 de fevereiro, justamente que ele está querendo, né, a ajuda da China, né, e apoio na negociação com a dívida do FMI e não sei o que lá, e respaldo pela soberania das Ilhas de Malvinas. Isso daí eu não sei se vai muito forte não, né? O que eles chamam aqui Iniciativa Rota da Seda é a Belt and Road Initiative, tá? A iniciativa BRI lá da China, que, veja, é aquilo que eu falei para vocês, isso não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Depende de como o negócio for negociado, né? Se você negociar uma condição razoável, se tiver condições de pagar o empréstimo, pode ser uma boa saída, né? A China está querendo parecer bonzinha para o mundo todo, justamente porque quer ganhar esse posto de potência mundial, quer ter influência em muitos países, e aí de repente é uma boa ideia, de repente você conseguiu alguma grana de lá, eles estão querendo realmente parecer melhores, eles conseguem uma condição boa. Só tem que ficar de olho para ver se realmente não vai entrar numa roubada dessa. E o problema todo, como eu falei, é justamente essa situação do FMI que está botando a Argentina no aperto. Eles têm muito pouco tempo para decidir isso daí, né? Então vamos ver como é que vai ser isso daí, vamos ver por quanto que o Alberto Fernandes vai vender a Argentina, quanto é que vai custar isso para o Xi Jinping.
Pessoal, vamos falar do caso do Drake e da pimenta na camisinha, hein? É isso daí, vamos entender essa história. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que achei essa história no Twitter e acho que tem uma visão libertária muito interessante aqui sobre propriedade aí. Então eu trouxe para a gente conversar aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere pautas para a gente falar aqui no canal. Se você quiser sugerir uma pauta, sugerir uma notícia para a gente comentar, é só ir lá no nosso site, https://ancap.su, esse é o nosso site. Aí você vai precisar criar uma conta para você, que pede o seu nome, você pode escolher o nome que você quiser, um e-mail, e daí depois você pode sugerir aqui uma pauta, que é uma notícia que a gente vai comentar aqui no nosso programa, né? Eu agradeço a todo mundo que sugere pautas por lá, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Agora, vamos ao caso em questão, né? Drake é esse rapaz que é um rapper canadense, muito famoso, muito conhecido, ganha muito dinheiro e coisa e tal, e como tantas outras pessoas nessa situação, ele tem um problema no que tange a encontros, digamos, efêmeros com companheiras do sexo oposto, né? Ele é um cara solteiro, então ele não tem amarras matrimoniais, aí, pelo menos não que eu saiba, mas olha só a história que aconteceu com ele, né? Segundo ele, conheceu uma modelo no Instagram e os dois decidiram se relacionar há uma semana atrás. Isso aqui é do dia publicado 3 horas atrás, então é bem recente. Isso aqui foi realmente a coisa de 2 semanas atrás. E daí, segundo ela, né, segundo a modelo, ele estava muito preocupado no hotel de garantir que era tudo consensual, que ela não estava fora de si, não estava bêbada, esse tipo de coisa. É uma preocupação que a gente já mencionou aqui, realmente existe essa preocupação. E daí eles tiveram os preliminares e coisa e tal, e fizeram o sexo, né, e ok, e daí ele estava com camisinha, tudo certinho, e ele jogou a camisinha fora no banheiro, e a moça depois foi lá no banheiro também, e daqui a pouco ela estava gritando de dor, e aí o Drake foi lá e descobriu o que ela tinha feito. O que ela fez? Ela pegou a camisinha dele e tentou colocar o esperma no órgão sexual, na vagina dela, né? Então, ou seja, qual que era a intenção dela ali? Ela queria engravidar do cara, né? Isso não é uma coisa fácil de fazer, tá, gente? A chance disso acontecer é muito pequena. Tipicamente, o esperma nosso, ele vive muito pouco tempo. Então, no que sai ele na camisinha, logo depois ele já está morto já. Então, assim, mas em tese, se ela fizer isso rápido o suficiente, se for logo depois da coisa, ela for lá no banheiro conseguir colocar fundo o suficiente o esperma, existe uma chance sim dela engravidar do cara, né? A questão toda é, ele tinha colocado pimenta no esperma, ele jogou um condimento de pimenta no esperma, segundo ele próprio, para matar o esperma. Eu não sou especialista nisso, eu não sei se pimenta de fato é um anticoncepcional válido, se efetivamente mata espermatozoide. Eu fico perguntando, ele deve ter botado a pimenta depois, eu imagino, porque se ele botar antes, caramba, a cabeça do pau dele vai ficar meio complicada a história ali, né? Vai ficar toda ardida, né? Mas enfim, não sei, sinceramente, essa história é tudo novidade para mim, tá, gente? Eu não sabia de nada disso. Enfim, me parece muito mais ele ter feito isso para pegar a moça realmente do que para matar esperma. Deve ter coisa muito mais útil para matar o esperma na camisinha. Ou então ele faz o que o pessoal costuma fazer com mais frequência, que é jogar a camisinha na privada e dar descarga e pronto, né? E vai embora aquilo ali. Enfim. Agora, repara a história, a coisa, né? A moça, ela foi lá, tirou a camisinha do lixo, desamarrou a camisinha, que ele tinha amarrado a camisinha também, e aí gritou, porque, né, de dor, né, por causa da pimenta. E aí o cara foi lá, coisa e tal. E agora a modelo tá processando ela por ele ter colocado pimenta na camisinha, né? E aí que vem a grande coisa. Bom, eu não sei qual vai ser a decisão da justiça lá. Tá, olha só, ela tá ameaçando processar ele, tá? Ela nem processou ainda. E eu, sinceramente, acho muito pouco provável que ela consiga ganhar essa causa se ela processar o cara por ter colocado pimenta na camisinha, porque, veja, a história dele é bastante razoável. De novo, eu não sei se pimenta mata esperma, mas é uma possibilidade. Você colocar qualquer coisa na camisinha mata o esperma. E eu imagino que ele colocou isso depois da relação sexual, só para matar os esperma mesmo, para jogar ele no lixo
e não ter esse tipo de coisa, né? O que ela poderia alegar nisso daí? Que a intenção dele era ferir ela, mas eles tiveram uma relação consensual, certamente não foi um negócio pensando em ter filhos, né? Então ele não imaginava que ela ia botar aquilo ali, né, para tentar engravidar dele, né? A história toda, olha só, não seria a primeira vez que alguém faz isso, tá? De novo, não é uma coisa que funcione muito bem, se você está pensando em fazer isso, é difícil isso funcionar, mas em tese a mulher pode fazer isso daí, pode botar a camisinha, pode botar o esperma, né, com o dedo lá na vagina dela, e em tese existe uma chance dela engravidar. É uma chance pequena, mas existe, né? E neste caso, você pode pensar que, bom, por que ela iria querer engravidar do cara? O cara tem um monte de dinheiro, tem um monte de mulher que adoraria esse tipo de coisa. É lógico, não são todas as mulheres, mas existe um grande grupo de mulheres que gostaria desse tipo de coisa, porque não só ela teria grana, como teria um pouco de fama também, né? A mãe do filho do Drake, coisa e tal, dá uma certa fama. Eu confesso que eu nem conheci o cara até essa notícia, mas, né, nos círculos dele ele é bem conhecido. Então, no final das contas, esse tipo de truque existe realmente. E se você tem algum dinheiro, se você tem alguma preocupação nesse sentido, é uma preocupação que você deve ter realmente de evitar, né, essa apropriação indébita do esperma, né? É uma coisa meio complicada essa história, inclusive essa é a discussão nossa do ponto de vista libertário. Então, para encerrar, do ponto de vista justpositivista, isso que aconteceu, ele colocou pimenta na parada e jogou fora, jogou no lixo. Ela foi lá no banheiro depois, tentou usar o esperma que estava lá e acabou se ardendo toda e ficou chateada com o cara e está ameaçando processar ele, nem processou ainda, tá só ameaçando processar essa história. Agora, do ponto de vista da ética libertária, quem que está certo nisso daí, né? A quem pertence o esperma que saiu numa relação, né? Porque você pode argumentar o seguinte, o esperma pertence ao homem, né? Foi o homem que fabricou o esperma, não é mesmo? Da mesma forma que a mulher tem o direito aos óvulos dela, o homem tem o direito ao esperma. A questão toda no momento que ele jogou esse esperma fora, é aquele negócio, é propriedade não reclamada por ninguém. Uma vez que a propriedade foi abandonada, ele jogou no lixo, literalmente jogou no lixo, pertence de quem pegar. Ela pegou o esperma e pronto. Então, repara que na ética libertária, isso não teria problema nenhum. O que ela fez é perfeitamente justo ela colocar. Agora, ele também ter jogado pimenta ali no negócio não faz diferença nenhuma. Era dele, quando ele jogou estava na mão dele, ele que tinha produzido aquilo ali, estava na mão dele, ele jogou fora no lixo, problema nenhum. E veja, isso também se resolve na ética libertária porque, lembra, não existe esse negócio de obrigação de sustento de filho pelos pais, tá? Isso é uma coisa que existe no justpositivismo, na ética libertária não existe. É lógico, a gente entende que a imensa maioria dos pais vai querer ajudar a sustentar o filho, vai querer contribuir na criação do filho, coisa e tal, mas ninguém pode ser obrigado a nada. Se você não tem um contrato prévio determinando isso, não existe essa obrigação na ética libertária, né? Então, ou seja, é isso daí. Eu acho que mesmo no justpositivismo ela não vai ganhar nada não, né? E na ética libertária também não ganharia nada, não poderia ganhar o filho dele, mas ganhar algum dinheiro com isso, não necessariamente, né? E, sinceramente, você sabe dessa história? Eu confesso que eu não conheço esse negócio da pimenta, nunca sabia dessa história. Sabia da história de jogar na privada e da descarga. Isso é uma boa coisa, recomendável se você é uma pessoa que tem dinheiro, está saindo com uma garota que você tem medo que ela possa, talvez, querer usar isso contra você. Vale a pena jogar a camisinha na descarga e na privada da descarga. Não é uma garantia 100% também, porque o negócio pode engasgar ali, ela pode pegar, mas tipicamente resolve, porque no que você joga água ali dentro, aí mata o pouco dos esperma que tinha sobrado, mas enfim. Você que entende disso daí, de biologia, coisa e tal, pimenta mata o esperma mesmo? É uma boa dica isso daí? Ou ele fez mesmo para sacanear a menina, botar pimenta ali, para se ela fizesse isso, arder? Diz aí no comentário, por favor. Caramba, eu descobri quem é o Drake, eu conhecia ele, lógico, do meme. Agora eu sei, é o cara do meme. Viu aí? Um cara conhecido. Caramba, já pensou se é a mãe do cara, do filho do cara do meme, o seu filho fazendo assim também, assim? Caramba, hein? Pessoal, começou a temporada de transferência de título eleitoral, hein? Olha só, isso daí é um dos pontos que eu avisei
que pode ter fraude. Vamos entender esse assunto porque isso é um assunto delicado. Essa notícia foi sugerida por Milico, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz um vídeo ano passado, lá no Visão Libertária, explicando como é que pode haver fraude no processo eleitoral. E nesse vídeo, foi um vídeo bastante polêmico, muita gente me critica por esse vídeo, tudo bem, você tem a sua opinião, é seu direito, não tem nada de errado. Nesse vídeo eu falo o seguinte, que esse negócio de procurar fraude na totalização é uma besteira. Não estou dizendo que seja impossível, não. Possível é. Mas é uma chance muito menor de ter fraude ali do que de ter fraude em todo o processo eleitoral que existe antes. E, por exemplo, fraudes que já aconteceram aqui no Brasil com transferência de título são bem documentados, aconteceram mesmo e coisa e tal. E embora sejam fraudes que podem, muito dificilmente influenciariam numa eleição presidencial, elas podem sim ser preocupantes. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse caso aqui, que eu vou explicar para vocês como poderia ser uma fraude aqui. Eu não estou dizendo que vai acontecer, que vai ter fraude, mas o que poderia acontecer, né? Pois bem, você sabe, aqui no Brasil você tem um local para votar, você tem que estar registrado em uma zona eleitoral para poder votar naquela sessão, naquela zona eleitoral. Se você está morando em outra cidade, você tem que transferir o seu título de eleitor para essa outra cidade para votar lá. Ou então você tem que dar um jeito de ir na cidade anterior em que você está registrado para votar. Você não pode votar num lugar diferente daquele local em que você está registrado, né? Esse processo chama-se transferência de título e você tem um prazo. Este ano, o prazo é até o dia 4 de maio. Então, até dia 4 de maio, se você não está mais morando onde você está registrado como eleitor, você pode ir na zona eleitoral da cidade em que você está morando agora e solicitar a transferência do título. Tem um monte de documentos que tem que levar, eu acho que o principal deles é o comprovante de residência, mas tem mais os outros documentos lá, mais algumas coisas que você tem que levar. É um processo burocrático, simples, não costuma ser demorado, mas enfim, depende aí de cada lado, né? E que tipo de fraude que você pode ter nesse tipo de situação? A mais comum que você tem por aí é justamente o cara que vendeu o voto e aí o cara que comprou o voto dele quer registrar ele na cidade em que isso vai ser útil para ele. Então é muito comum o pessoal falsificar comprovante de residência e transferir um monte de gente para cidades pequenas, para cidades específicas, onde eles vão fazer esse golpe de compra de voto. Ou seja, a pessoa já deu o título de eleitor para ele, já deu a documentação necessária para vender o voto, o candidato já tem um cara que vai lá no dia votar como se fosse aquela pessoa, né? Pensa bem, dá para fazer isso, né? Se tiver o documento de uma pessoa, arrumar um cabo eleitoral seu parecido mais ou menos com aquela pessoa, o cara chega ali e consegue votar por você, né? Principalmente em cidades em que ainda não tem a identificação por digital do dedo, né? Em muitos estados do Brasil, você já tem a identificação por digital, mas tem muita cidade que não tem ainda, muitos estados ainda não tem isso. Então é relativamente fácil fazer esse tipo de golpe, é muito comum por aí. É verdade, é mais comum para eleição de vereador e prefeito, porque vereador e prefeito, meu amigo, qualquer 100 votos, se você conseguir fazer 100 votos, você já consegue mudar a eleição, né? Aí vem a dúvida. Poderia ser usada essa transferência de título como um ataque à eleição presidencial? Em tese, você pode imaginar isso sim. Olha só, esse ano o TSE criou um sistema de transferência de título. Você tem uma URL aqui, CAD-AP, título net, novo requerimento, que você entra lá e solicita a transferência do seu título. Então você não precisa nem ir na zona eleitoral, nem ir lá na jurisdição lá sua, na sede da sua zona eleitoral, você pode fazer isso tudo pela internet. Acho ótimo, acho realmente muito mais conveniente, ajuda muita gente para fazer isso, né? Tipicamente vai chegar perto do dia 4 de maio, vai ter fila nas zonas eleitorais, todo ano tem isso, um monte de gente não transferir título, mas você pode fazer agora pela internet. Você entra aqui, preenche um monte de informações aqui, anexa um monte de documentos, a foto segurando um RG de frente, RG de trás, comprovante de residência, parece que tem outras coisas aqui também. Enfim, você anexa todos esses documentos e aí você faz a transferência do seu título, né?
E aí a grande questão que você tem nesse caso aqui, ele coloca aqui mais algumas informações. Enfim, tem um grande formulário para você fazer isso aqui. De qualquer forma, ainda é uma coisa interessante para você que vai fazer essa transferência, porque você não precisa ir fisicamente lá no lugar, né? Você consegue fazer isso tudo pela internet. Sem dúvida alguma, é uma vantagem muito grande. Agora, vamos imaginar isso daqui pelos olhos de um atacante. Como é que você poderia fraudar esse tipo de coisa numa eleição presidencial? E a coisa que mais me vem à cabeça é: suponha que você tenha uma lista com um grande número de pessoas que votam no candidato X, né? Você não gosta do candidato X, você torce para o candidato Y, o candidato X não é seu amigo, você não quer que ele se eleja, então você obtém, de alguma forma, uma grande lista de pessoas que votam no candidato X, e aí o que você faz? Você entra nesse sistema, e daí você preenche esse formulário aqui fazendo a mudança do domicílio eleitoral da pessoa, sei lá, para o Acre, para o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, para um lugar muito longe de onde a pessoa está de fato, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu falei pessoas, locais longes aqui do Rio de Janeiro, mas é lógico, dependendo de onde for a pessoa, você bota para um lugar muito longe de onde ela está, né? E se você estiver no Acre, você bota Rio Grande do Sul, bota Rio Grande do Norte. Se estiver no Rio Grande do Sul, você bota Rio Grande do Norte, enfim. O importante é, você transfere o título daquela pessoa para um lugar muito longe. E veja, precisa de um monte de informação nessa história toda aqui, inclusive documentos. Então você fala, poxa, mas é muito difícil, né, você falsificar isso daqui. Bem, depende de como é o processo lá no TSE para verificar essas coisas. Se cada pessoa aqui que fizer essa transferência, a coisa for verificada realmente, tiver uma pessoa manual olhando lá, deixa eu ver se esse RG aqui é de fato da pessoa e coisa e tal. Se tiver realmente isso, ok, menos mal, você não vai conseguir fazer isso, porque né, ninguém vai conseguir falsificar esse monte de documento aqui, porque, lembra, você tem que fazer isso com muita gente para fazer algum efeito, então ninguém vai conseguir falsificar isso. Agora, esse tipo de coisa, repara a quantidade de informação que tem aqui. Para o pessoal lá do TSE ou das zonas eleitorais verificarem item a item, para ver se está tudo certinho e coisa e tal, é um trabalho danado. Existe o risco, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas existe o risco de, se a pessoa preencher o formulário e mandar, a coisa ser aprovada. Então, se você faz isso com 1 milhão de candidatos, ou desculpa, 1 milhão de eleitores do candidato X, vamos supor que 100 mil passem por esse processo, aí você já tirou 100 mil votos do cara, porque a pessoa não está nem sabendo que o título dela foi transferido, ela vai lá no dia da votação, vai lá votar, né? Lembra, tem aqui no registro seu do TSE, tem o seu endereço, tem o seu telefone, mas muitas vezes você já mudou de endereço, já mudou de telefone, então você não tem nem como. Mesmo que o TSE queira contactar você, ele não tem como contactar você. Então, imagina se você está nessa situação, você vai votar no dia, chega lá para votar, ah não, seu título foi transferido para o Acre. Você não vota mais aqui no Rio de Janeiro, não, você vota no Acre agora. E aí, o que você vai fazer? Né? Não dá nem tempo de você pegar um avião para ir no Acre e votar, mesmo que fosse possível. Não tem... Aí você vai reclamar, vai querer, não, agora eu quero abrir um processo, coisa e tal. Tá, ok, depois que acabar a eleição, você abre o processo lá para voltar o seu título para o Rio de Janeiro, mas né, repara o problema da coisa, né? Enfim, eu imagino que o pessoal lá do TSE está preparando um negócio para fazer essa validação real de documento, para não deixar passar esse tipo de coisa, né? Mas não tenha dúvida, é um possível ponto de fraude, é uma forma que alguém poderia fazer fraude nesse tipo de coisa, né? E repara, esse tipo de coisa é uma fraude muito mais simples, que qualquer candidato pode fazer de forma muito mais direta, né? Em tese não tem, assim, você achar, a grande dificuldade que você tem aqui é você achar uma lista de eleitores que votam no candidato que você não gosta, que você queira sacanear. É uma coisa difícil de fazer? É uma coisa difícil, mas não é tão difícil assim não. A gente sabe que tem, por exemplo, professores de federal votam no candidato Y. Militares votam no candidato X, né? E aí, ou seja, você sabe que, né, ok, vai ter um ou outro ali que vai ser o contrário, que vota no outro candidato, mas na maioria você sabe que é isso. E, de novo, você não precisa fazer isso com todo mundo, basta você conseguir trocar alguns, né? E, bom,
Isso é só para mostrar um exemplo desse tipo de coisa que eu falo. Eu acho que esse negócio, o pessoal fica muito focado em fraude na totalização. Fraude na totalização é a fraude mais difícil de fazer, porque tem que ser um tempo muito curto, tem que ser uma mudança muito em cima da hora, uma coisa que chamaria muita atenção. Então, assim, tipicamente o pessoal que ataca sistema busca o ponto mais fácil, evidentemente, né? E para evitar que você tenha esse problema, é sempre bom dar uma checada se o seu título não tem nenhuma pendência antes da eleição, né? Para evitar que alguém faça esse tipo de coisa com você. Ah, e uma última dica de graça, hein? De grátis mesmo. Você sabe, muita gente que transfere o título acaba sendo pegado como mesário na próxima eleição. Isso é um problema para muita gente. Muita gente não quer ser mesário. Tem gente que gosta de ser mesário, eu acho ótimo, mas muita gente não gosta de ser mesário. E qual que é o grande problema aqui? Não é que pessoas que transfiram título sejam escolhidas para mesário, é que o algoritmo de escolha do mesário privilegia o pessoal que tem curso superior. E daí qual que é o problema? Quando você tira o seu título pela primeira vez na sua vida, você tem entre 16 e 18 anos, certo? A 16 anos você já pode tirar o título, aos 18 você é obrigado a tirar o seu título de eleitor. Tipicamente, ninguém é formado em curso superior aos 18 anos, né? Salvo raríssimas exceções de pessoas superdotadas, todo mundo ainda está, na melhor das hipóteses, cursando a faculdade ou ainda nem terminou o segundo grau ainda, a maior parte das vezes. Então, quando você tira o seu título a primeira vez, você não tem curso superior, você não tem o segundo grau completo, então a chance de você ser pego para mesário é pequena. Agora, quando você transfere o título, você vai fazer isso mais adiante na sua vida. Então você vai transferir o seu título, né, depois que você já tem um emprego, já está formado e coisa e tal. E aí, o que acontece? Aí, quando você for preencher na zona eleitoral nova a sua escolaridade, você vai botar lá bonitão, lá, superior completo. Pronto, me formei. E aí, ó, pronto, vai ser pego para mesário. Então, esse é o problema. É por isso que pessoas que transferem título tendem a ser chamadas para ser mesário, né? Vocês sabem, eu não posso aconselhar você a mentir num formulário do governo, porque mentir num formulário do governo é um crime, então eu não posso aconselhar você a fazer isso. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta, não é mesmo? Pessoal, a BlackRock, aquela grande empresa de investimento americana, um fundo de investimento enorme, disse que não vai investir mais nem um centavo no Brasil na era Seu Jair. Vamos entender esse assunto porque tá estranha essa história aí. Essa notícia foi sugerida por Robert Sun, Ares e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia aqui é muito engraçada por vários aspectos. O primeiro dela é o seguinte, é uma fake news, claramente, né? Primeira coisa, ele fala aqui, olha só, em uma conversa com empresários brasileiros, ou seja, não foi num evento público, não foi numa palestra, não foi num evento, não, foi numa conversa. Um executivo de um dos maiores fundos de investimento do mundo disse que vai esperar um novo governo. Ou seja, a repórter ela não tem a informação de primeira mão, alguém falou para ela, porque foi uma conversa, então uma conversa entre pessoas ali, uma dessas pessoas falou para ela que ele não investiria mais de novo, e ela achou suficiente isso para fazer a manchete, coisa e tal, colocar lá como, né, nossa senhora, olha só como o seu Jair não é liberal, ele não é a favor do capitalismo, ele na verdade não é um bom liberal, ele não está ajudando a economia, olha só, até o maior fundo de investimento não quer mais fazer negócio no Brasil e coisa e tal. Evidentemente, como era de se esperar, o próprio BlackRock mandou um posicionamento para a revista Veja, dizendo o seguinte, a BlackRock é uma gestora de ativos global e diversificada, somos investidores de longo prazo. Estamos no Brasil desde 2008 e já investimos muito no país antes disso. Seria antiético no nosso papel como fiduciário excluir oportunidades de investimento de uma das maiores economias do mundo nas opções que oferecemos a nossos clientes. Ou seja, o que ele está dizendo? Não, a gente não disse isso. É lógico que não dissemos que não vamos investir no Brasil, até porque seria uma idiotice, né? Não tem lógica nenhuma isso. Só na cabeça de esquerdista que um fundo não gosta do seu Jair e aí não vai investir mais no país. Olha só, ele ainda fala assim, ó, ele pautou sua fala no negacionismo. Sim, certamente o pessoal está muito preocupado com isso. O pessoal que investe, e não, o cara é negacionista, não vou investir mais ali não. Certamente é isso mesmo.
Repara a quantidade de preconceito que tem nessa coisa, né? Então, apesar da nota ser desmentida, o BlackRock está desmentindo o que o jornalista falou aqui. O jornalista pegou alguém que falou, que disse que não sei o que lá, que teve essa conversa, e o BlackRock falou, não teve, né? É lógico, como é padrão nas fake news da mídia tradicional, ela é copiada padrãozinho para as outras, então outras empresas aqui também, outras mídias tradicionais estão colocando, e lógico, os blogs de esquerda também acharam ótimo, também não é isso mesmo, olha só, o BlackRock não vai investir mais no país e coisa e tal. E o mais curioso dessa história toda é a visão do jornalista achando que isso daí faz alguma diferença. Por quê? Primeiro, porque quem realmente usa esses grandes investidores, esses grandes fundos de investimento, o pessoal que realmente tem dinheiro, eles sabem que o fundo não faria um negócio desse pelo motivo que o cara falou aqui embaixo. Olha só, o nosso foco é atender o cliente, é atender a pessoa final que está investindo com a gente. Se tiver uma oportunidade de investimento, é lógico que a gente vai investir, não tem essa, né? Não tem por que falar assim, não, mas o cara é negacionista, então não vou investir no país porque ele é negacionista. Isso é chavão da esquerda, meu amigo, não tem essa, não. Então o pessoal que realmente usa esses fundos sabe disso. Mas qual que é o problema? O pessoal da esquerda acha que quando você se diz de direita, liberal, libertário, anarcocapitalista ou capitalista de forma geral, que você é lambedor de saco de grande corporativista, de grandes empresários e coisa e tal. Quando é exatamente o contrário. Quem defende o livre mercado é contra esses grandes corporativistas da mesma forma. A gente quer liberdade econômica, a gente quer regras claras, a gente quer livre mercado, mas não necessariamente esses grandes corporativistas, que esse pessoal muitas das vezes são até ligados ao governo, a gente é amiga de governo e coisa e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mas na cabeça do esquerdista é isso, entendeu? Na cabeça do esquerdista, não. Esse pessoal da direita lambe saco de empresário. Então, se eu falar que um grande investidor... A BlackRock, cara, eu já critiquei a BlackRock lá no Visão Libertária, falando que eles estão comprando imóveis adoidado, que eles são uma das forças por trás do globalismo mundial, é uma das grandes potências aí que quer do você não terá nada e será feliz, lá do grande reset. E o pessoal acha que a gente baba o ovo desses caras. Não, é o contrário, entendeu? A esquerda ela tem essa visão tão estereotipada do pessoal liberal economicamente, do pessoal que acredita em livre mercado, que eles acham isso mesmo. Eles acham que vão influenciar a nós, que somos liberais, que somos libertários, que apoiamos o livre mercado, dizendo que o BlackRock não vai botar um centavo no Brasil. Por quê? Porque, veja, eles sabem que o grande investidor que usa a BlackRock mesmo, que realmente tem dinheiro lá, o cara não é burro, não vai cair nessa notinha de revista Veja, né? Ainda mais a coisa sendo refutada aqui, sendo negada pela própria BlackRock. Esse público, que é o público real da BlackRock, não vai cair nisso. Quem que eles esperam atingir com essa notícia? Eles esperam atingir o liberal médio, o libertário médio, talvez o anarcocapitalista médio. O pessoal que encara a coisa, não, que livre mercado é bom, coisa tal, que na visão deles, no preconceito deles, é lambedor de saco de grande empresário. Então, olha só, o cara erra tantas vezes nesse negócio que chega a ser engraçado, não é mesmo? Inácio não vai atender ao mimimi do mercado, hein? Vamos entender esse assunto, que isso daí é uma coisa bem interessante mesmo. Essa notícia foi sugerida por Gersus, Carlos Vieira e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais uma vez, Inácio mandou recado pela Gleisi Hoffmann, né? No caso da reforma trabalhista, ele também fez isso. Ele não falou diretamente, mas ele falou para a Gleisi falar, né? E bom, e dessa vez o que ela falou, ou o que ele falou através dela, né? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que o ex-presidente Inácio não fará uma nova carta ao povo brasileiro, nem atenderá ao mimimi do mercado. Não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem Inácio. Não precisamos de mais de um Palocci. A única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos como o seu Jair fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem esse mercado consumidor, não pode ter o povo com fome e sem renda.
Ou seja, o que eles falaram aqui é: vamos fazer qualquer coisa que der na cabeça. Ah, não vamos quebrar contrato. Mas, meu amigo, isso daí é o de menos, né? Ou seja, já falaram que negócio de legislação, mudança trabalhista, regra trabalhista, esquece, vão cortar tudo. Imposto sindical vai voltar, é lógico. Enfim, aquelas coisas todas como censura da mídia, regulação social da mídia, a gente sabe que Nassim vai fazer isso, a gente sabe que ele quer fazer isso, ele já falou que vai fazer isso. Ah, ele pode agora estar se contendo um pouco mais porque o pessoal criticou ele, porque elogiou Maduro, elogiou o cara lá da Nicarágua, elogiou mais não sei quem. Ele pode se conter um pouquinho, mas ele não deixa de pensar essas coisas, e quando ele quer falar essas coisas, ele pede para Glaze falar agora. Por quê? Porque assim não fica associado a ele, né? É o recado dele. Todo mundo sabe que é o recado dele, mas não fica na voz dele. Isso não prejudica ele, pelo menos num primeiro momento. Mas é lógico, todo mundo está sabendo o que está acontecendo aqui, né? Bom, esse negócio de carta ao povo brasileiro, para quem não se lembra, lá em 2002, quando foi a primeira eleição do Lula, havia um medo muito grande do cara entrar e implantar o comunismo, esse tipo de coisa, e acabar com tudo, e ele fez uma carta dizendo que não vai acabar, que vai respeitar contratos, que vai manter a economia, e de fato, no primeiro mandato do Inácio, ele respeitou as coisas, ele botou até economistas que eram reconhecidos, colocou o Meirelles na economia, o Palocci no planejamento, o pessoal conhecido do mercado e coisa e tal. Foi no segundo mandato dele que ele começou a fazer besteira e, lógico, a coisa desandou ainda mais nos mandatos da estocadora de vento, né? Mas, enfim, o que é a questão aqui? Todo mundo sabe que Inácio vai fazer essas coisas. Todo mundo sabe que ele vai voltar, ele não vai voltar o Inácio Paz e Amor. Ele vai voltar arrebentando, ele tá puto da vida porque foi preso, porque encara que muita gente sacaneou ele, muito empresário graúdo foi ajudado por ele e no final das contas se voltou contra ele. Ele tá puto com muito político, com muita gente, então pode ter certeza que ele vai voltar em modo full arrebentação total. Sem contar que ele mesmo admitiu que o grande erro dele foi não ter censurado a mídia, esse tipo de coisa, não ter seguido os passos do Hugo Chávez lá na Venezuela. Isso aí, todo mundo sabe que vai ser assim. A grande questão aqui é por que eles estão falando isso agora, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, a corrida eleitoral esse ano vai ser uma corrida para o centro. Quem conseguir ganhar o centro, ganha. Inácio tem lá os eleitores dele, vão votar nele de qualquer jeito, não muda nada, aquele pessoal ele sabe que tem. Seu Jair também tem os eleitores dele lá, o pessoal vai votar nele, não adianta nada, vai mudar isso. A questão toda vai ganhar a brincadeira quem conseguir atrair o pessoal que não está nem numa onda, nem na outra. E não, terceira via não tem chance, mas um desses dois vai atrair mais esse pessoal e vai levar a parada. Então, como é que você explica o fato do Inácio estar falando essas coisas absolutamente radicais, transparecendo essas coisas? Repara que, de novo, ele tomou cuidado de fazer isso através da Glaze, de forma que, se der ruim, ele pode voltar atrás. Não, eu não falei isso não, foi a Glaze que falou lá, eu não tem nada a ver com isso, e coisa e tal. Mas todo mundo sabe que foi ele que mandou ela falar isso, ela não falaria isso se não fosse com ordem dele, né? E pegou mal esse negócio aqui, né? Tanto que o próprio Alckmin, que está aí cotado para ser vice na chapa dele, falou aqui que não, que mostrou preocupação com a reforma trabalhista. Aí o cara da Veja aqui está falando que Inácio quer o quê? Quer viabilizar a terceira via, quer afundar a candidatura dele, não sei o que lá, né? Que absurdo. Eu tô falando, tá todo mundo sabendo que tem que se conquistar o centro, né? Se o cara tá fazendo coisa radical, tá dizendo que vai fazer, vai prender e arrebentar, vai fazer tudo, a coisa tá estranha aí, né? Os petistas foram lá, né? Não é assim, foram lá tentar acalmar o Alckmin com relação à lei trabalhista e coisa e tal. E, segundo ele, não é bem assim que eles vão olhar esse negócio, mas a questão toda é uma discussão entre os sindicatos e os políticos e não sei o que lá. E aí é que eu vou dizer para vocês exatamente onde é que está o problema dessa história toda. Por que Inácio está fugindo da estratégia campeã? Ele está precisando ganhar de novo o apoio do sindicalista, do pessoal trabalhista, do pessoal dos movimentos
sociais lá em São Paulo. Ele tá percebendo que esse pessoal mesmo está começando a desconfiar da candidatura dele. Não é novidade para ninguém. Dá para ver, qualquer pessoa consegue perceber o problema que você tem ali. Ah, o cara tá ganhando as pesquisas eleitorais todas, está aparecendo lá no topo, ganha no primeiro turno, coisa e tal, mas não consegue sair na rua. Não tem empresário querendo se associar a ele. Ele não conseguiu arrumar um ministro da economia decente. Foi só o Manteiga que foi lá, que já é cupincha dele de muito tempo. Ele tentou, ele tentou buscar gente no mercado, pessoas novas, para chegar mais para o centro. Ninguém quer se associar com o cara. Ou seja, no final das contas, está todo mundo vendo que isso daí é uma bolha, é um pastel de vento, essa candidatura do Lula. Parece enorme, mas quando você vai ver mesmo, não tem substância nenhuma ali. E tanto o pessoal está vendo isso que ele está com medo agora até do pessoal trabalhista, do pessoal de sindicato e coisa e tal, começar uma debandada dessa candidatura, parar de acreditar nisso daí, e isso seria a morte para ele, porque aí ele não teria mais nem aquela claque de aluguel que eles costumam fazer com o sindicato para dizer que o cara tem algum apoio, né? Ou seja, ele está fazendo esse movimento não porque ele tenha desistido de buscar o centro, ele sabe que ele tem que buscar o centro. Ele está fazendo esse movimento pelo desespero, porque ele está perdendo até o pouco apoio que ele tem na esquerda, né? Essa é a minha visão das coisas. Parece mesmo coisa de desespero isso, porque não tem lógica nenhuma ali. Pessoal, vamos falar sobre o Alan dos Santos, que apareceu, que participou de um congresso lá nos Estados Unidos, e isso causou um furor nas redes sociais. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, Índio Vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Alan dos Santos, vocês sabem, ele está em exílio, né? Foi exilado lá nos Estados Unidos. Ele já entrou, inclusive, com um pedido formal para reconhecimento do exílio por perseguição política lá nos Estados Unidos. Só que isso daí, meu amigo, causou um furor nas redes sociais aqui. É muito engraçado ver a esquerda tuitando que não, que o cara é foragido da justiça e coisa e tal. Então vem cá, aquele pessoal exilado na época do período militar, que teve que fugir para a Europa também, que teve que fugir para os Estados Unidos, para o Uruguai, era todo mundo foragido da justiça também, né? Na visão de vocês. É muito engraçado como o pessoal usa esse duplo pensar, né? Usa dois termos diferentes. Não, se é de direita é foragido da justiça, se é de esquerda não, está exilado. Chega a ser algumas coisas absurdas, como por exemplo o caso do Jean Willis, que se diz exilado na França, sendo que na prática não tem nada contra ele. Teve algumas pessoas que ligaram para ele e falaram algumas besteiras. Pô, para com isso, né? Olha a situação do Alan dos Santos. Isso sim é um refugiado político. Ele, se ficar aqui no Brasil, ele é preso pelo STF, uma ação absolutamente autoritária, sem sentido nenhum. O crime dele é crime de opinião. Aliás, não tem nada definido. Eles não conseguem dizer nem qual foi a fake news que ele supostamente fez que justificaria a prisão dele. Não tem nem crime para prender o cara e, no entanto, ele está sendo perseguido. Isso sim é perseguição política. Isso sim é ameaça, né? Então, é muito curioso isso, né? Não, quando é de esquerda é refugiado político, quando é de direita é foragido da justiça. Olha que coisa. A gente já está acostumado com isso, né? Eu acho, sinceramente, na minha opinião, é todo mundo exilado. Eu concordo que o pessoal lá da década de 70, década de 80, que foram os artistas brasileiros que se refugiaram na Europa, eles se refugiaram porque realmente, naquela época, a justiça estava do lado do governo militar, e prendeu gente de forma ilegítima mesmo, havia essa perseguição, exatamente como o Alexandre de Moraes está fazendo agora. É a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Os métodos que ele usa, inclusive, são os mesmos métodos usados na época da ditadura. Você criar um inquérito policial, um inquérito que não acaba nunca, que nunca parte para a fase judicial, porque não é interesse, porque se entrar na fase judicial, o perseguido tem a possibilidade de se defender, de apresentar ampla defesa e coisa e tal. Não, fica só na fase de inquérito e você vai usando medidas cautelares para punir a pessoa aleatoriamente. É exatamente o que se fazia nos anos de chumbo na ditadura militar brasileira, é o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora. E o Alan dos Santos está muito correto em se refugiar nos Estados Unidos. É isso aí. Tem que fazer isso mesmo. Tem que buscar o exílio fora do país, porque aqui no país vai ser perseguido, vai ser preso por crime de opinião. Então, o fato dele ter participado de um evento lá mostra que ele está muito tranquilo nessa história toda, e tem que estar mesmo. Ele sabe que qualquer pessoa que olhe friamente
para esse inquérito das fake news, ou inquérito dos atos antidemocráticos que estão lá no STF, percebe que isso daí é um entulho autoritário absurdo, que não tem lógica jurídica nenhuma nisso, a menos que a pessoa seja absurdamente partidária, que ela esteja olhando aquilo com óculos de partido político, qualquer um percebe que isso é um absurdo. Então, é lógico que a Interpol, o próprio governo americano, está ciente desse tipo de coisa, está encarando a coisa da forma correta. É perseguição política, né? Eu não descarto a possibilidade do governo americano se voltar contra o cara, porque é um governo de esquerda. O Biden tem muitas ligações com a esquerda. Mas, como eu falei para vocês, no final das contas, o pessoal da esquerda aqui brasileira acha que Biden vai gostar, vai atender aos pedidos deles. Eles estão esquecendo de um ponto importante. O seu Jair, no final das contas, fez uma aproximação com os Estados Unidos como há muito tempo não se tinha. Para os Estados Unidos, nessa guerra que eles estão enfrentando aí com as potências orientais, para ele é muito importante ter o apoio do Brasil. E nesse contexto, meu amigo, a última coisa que eles querem é enfraquecer o governo do seu Jair. Então, no final das contas, eu não creio que eles vão fazer nada nesse sentido. E estão muito certos, do ponto de vista jurídico, está perfeitamente válido o fato dele não ser colocado numa lista, por exemplo, da Interpol. Isso não tem lógica. O cara está sendo perseguido, claramente. É uma medida cautelar, não é nenhuma prisão por condenação. Ele não passou por processo judicial nenhum. Eu fico realmente impressionado. Eu não sei se o Alexandre de Moraes ele realmente tem essa cara de pau toda, ou se ele está sendo pressionado por alguém, né? Eu não duvido, não. Eu acho que muitos desses ministros têm podres aí com partidos políticos e acabam sendo pressionados a fazer coisas que sabem que juridicamente não tem lógica nenhuma, não tem justificativa nenhuma, né? Enfim, aqui também estou querendo criticar o Fábio Faria, que foi o ministro da Cultura, que a esquerda abomina, porque ele tirou recurso da Lei Rouanet e coisa e tal. Então estou querendo colocar ele, caramba, você estava no mesmo evento que um foragido da justiça e coisa e tal. Não, ele estava no mesmo evento que um exilado pela ditadura do STF, né? Mas isso pode dar problema para o Fábio Faria também, tá? Porque, lembra, ele é um exilado, o Alan dos Santos, mas a justiça aqui, o STF, continua querendo atingir ele. Então não duvidem se tomarem alguma ação em relação ao Fábio Faria. É uma pena isso, realmente não é uma coisa positiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.